A gente volta para o nosso noticiário. O governo do presidente Lula parece estar se recuperando, é o que mostra os números da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. A aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva subiu para 46% em agosto. Em julho, marcava 43% e em maio, pico da impopularidade, 40%. A desaprovação caiu, era 57% em maio, bateu 53% em julho e agora está em 51%. Em partes, o resultado se deve, segundo analistas, à queda da inflação de alimentos e à reação do petista contra o tarifaço americano. 43% opinam que o governo atual é melhor que o anterior. Já 38% julgam que o governo de Jair Bolsonaro era melhor. A pesquisa também perguntou sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Quase 7 em cada 10 entrevistados acreditam que Eduardo age em defesa dos próprios interesses ou dos interesses de sua família. Pela primeira vez, a guerra aparece como preocupação dos brasileiros. 5% dizem temer conflitos resultantes do embate entre Brasil e os Estados Unidos. Mas a maior preocupação do brasileiro segue sendo a violência. 26%, seguida dos problemas sociais, 19%. E sobre essa pesquisa a gente conversa agora com o analista político e diretor de Public Affairs do grupo Impresso, Fábio Zambelli, vai aparecer aqui. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane, telespectadores. Obrigado pelo convite. Fábio, queria que a gente começasse falando um pouquinho, então, sobre essa avaliação do governo Lula, né, que subiu 6 pontos percentuais desde maio. E a gente pode dizer que isso demonstra confiabilidade nas medidas adotadas pelo governo, na questão da inflação também? Olha, Letícia, eu vejo o principal componente dessa recuperação nos indicadores de aprovação do presidente Lula é o fator econômico. Nós tivemos, desde o mês de maio até agora, algumas variáveis positivas para o governo. A principal delas é a queda na inflação de alimentos, que tinha sido ali no final do ano passado um elemento fundamental no aumento na rejeição ao governo. Então, quando a inflação volta ali, muito em decorrência das medidas de política monetária, do aumento da taxa de juros, da intervenção do Banco Central na política de juros, que controlou, de alguma forma, a inflação, a população responde, o eleitor responde com uma melhora na sua percepção em relação ao bem-estar, a sua capacidade de compra do seu salário. Então, esse é um fator fundamental, a inflação de alimentos. O segundo é que o governo, desde o final do semestre passado, conseguiu endereçar a sua base social, ou seja, os eleitores que gostam do presidente Lula, mas que estavam ali angustiados um pouco com o ambiente econômico e as dificuldades para a subsistência, um tema fundamental, que foi a redução de impostos para quem ganha menos, né? O governo colocou no Congresso e conseguiu um relatório no final do semestre muito favorável às suas pretensões, o projeto que vai isentar quem ganha até R$5 mil por mês de imposto de renda. E colocou, de novo, o governo como um defensor da agenda das pessoas que mais precisam, das pessoas que ganham menos. Esse sempre foi um discurso muito forte do presidente Lula, historicamente, e nessa gestão, Lula tinha alguma dificuldade em conversar com essa sua base social de uma forma mais objetiva, mostrando ali as realizações e as conquistas do seu governo para essa base social, para esse extrato social. Então, na minha avaliação, foram os dois principais componentes que hoje já impactam na aprovação do presidente, muito no sentido de mais estabilizar uma queda que vinha acontecendo e era constante desde dezembro, do que projetar uma grande recuperação da aprovação. Eu vejo que a aprovação do presidente ela volta a um patamar ali de equilíbrio, mas ela não aponta ainda, não nos autoriza a apontar uma recuperação muito substantiva da aprovação do presidente. Zambelli, a postura mais firme do governo em relação ao tarifaço do Trump também ajudou a elevar essa aprovação? Esse é um ativo político do atual governo, que a defesa da soberania, né, do país e dos interesses do país frente às medidas adotadas por Donald Trump, ela acaba por facilitar para o eleitor o entendimento de que o presidente Lula hoje está defendendo os interesses do país. E, portanto, ele ganha um atributo importante para um governante, que é a liderança dos interesses, da defesa das causas que mais interessam ao país.
Mas essa defesa da soberania, ela, se em alguma medida colabora para construir essa percepção mais favorável ao governo, no médio prazo, ela oferece alguns riscos. Porque se o governo não conseguir uma solução, ou pelo menos apontar para um desfecho dessa crise comercial com os Estados Unidos, ele vai ser cobrado lá na frente por, assumindo essa defesa dos interesses do país, da soberania do país diante do tarifaço e de outras sanções que possam ser aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Caso o presidente não as resolva, pelo menos não enderece uma solução, ele será também cobrado politicamente por esse resultado. Né? Então, ao mesmo tempo que nesse momento é um ativo importante para o governo, no médio prazo, essa posição mais dura do governo na negociação pode cobrar o seu preço na popularidade. Fábio, o que chamou a atenção também nessa pesquisa foi o medo da guerra, né, aparecer pela primeira vez entre as maiores preocupações dos brasileiros. Eu pergunto para você, né, de certa forma, esse diz que me diz do Lula com o Donald Trump desgasta o governo também? Eduardo, tem esse componente do desgaste, mas eu acho que dá para explicar esse medo da guerra ter aparecido na pesquisa como um fator hoje relevante para a maior parte dos brasileiros. Porque o Brasil está olhando hoje num contexto geopolítico em que decisões que são tomadas fora do ambiente doméstico, ou seja, por outros países, outras potências, como o governo Trump, elas impactam ali o seu dia a dia, ou podem impactar o seu dia a dia. Então, as pessoas estão começando a olhar, o eleitor, inclusive aquele que não estava muito atento ao ambiente geopolítico, aos conflitos que estão acontecendo hoje na Europa, entre Ucrânia e Rússia, no Oriente Médio, ali na faixa de Gaza, né, e a possibilidade de que existam novas intervenções militares do governo norte-americano, por exemplo, na Venezuela, que é um tema mais recente. Esse debate está mais presente hoje no cotidiano do eleitor, porque ele está entendendo, ou pelo menos acreditando, que pode ser penalizado no seu dia a dia por um ambiente mais beligerante, com muita dificuldade para o multilateralismo, né, resolver as pendências entre as nações. Né? Nós estamos vendo as organizações multilaterais, como sobretudo a ONU, com cada vez menos relevância na solução dos embates entre os interesses dos países, sejam comerciais, sejam de território. E isso, eu acho que foi trazido para a pauta do cotidiano do brasileiro como algo que virou um fator de risco, inclusive, para a nossa economia. Então, quando o brasileiro fala do medo da guerra, eu entendo que ele já está antevendo o potencial dano para a sua vida de esse ambiente constante de conflitos internacionais pode causar com retaliações, com sanções que possam ser impostas ao Brasil. Fábio, aproveitando que você está aqui com a gente hoje, a gente fala também da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, né, que hoje foi votada a presidência e, ao contrário do que o governo esperava, né, tanto a presidência como a relatoria ficou, então, com a oposição. Eles esperavam, né, que ficasse com a base aliada. A gente pode considerar aí mais um desgaste para o governo? Letícia, foi uma derrota inesperada da base do governo, que vinha trabalhando com uma certa segurança em relação à configuração da CPI, da CPMI. E a CPI, a gente costuma dizer em Brasília que a gente sabe como ela começa, mas nunca sabe como ela termina. Então, é muito importante para a base do governo ter um controle sobre a narrativa, sobre a pauta dessa CPI. E o fato da configuração, a composição dela estar mais hostil ao governo do que o esperado, ela sim representa um risco adicional para o Poder Executivo. O Palácio do Planalto agora vai precisar envidar esforços ali no dia a dia das sessões da CPI, das audiências, para conseguir controlar o rumo dessas investigações, porque pode sim prejudicar mais a atual gestão do que o esperado. Agora, o governo também tem instrumentos políticos para ocupar essa pauta da CPI e, de alguma maneira, evitar que ela vire uma CPI somente contra o governo Lula, né? Porque existe um objetivo de expandir ali, não delimitar as investigações ao atual governo, mas também expandir para o governo anterior. Então, vai exigir mais diálogo com o Congresso e mais capacidade de articulação com a sua base no legislativo do governo
para que ele escape dessa armadilha de que a CPI do INSS vire uma CPI contra o governo Lula. Zambelli, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ, pela disponibilidade nessa quarta-feira.